relacionado a essa questão de vivermos em unidade e nos relacionarmos. E a questão do relacionamento, ela é uma questão difícil de ser trabalhada, sim ou não? É difícil, porque os relacionamentos não são só alegria, não são feitos de só momentos de alegria. Os relacionamentos, existem momentos onde nós temos atritos, temos conflitos, e aí nesses conflitos, a maneira como nós saímos dos conflitos vai dizer até onde nós chegamos. Amém? Porque se no meio do conflito eu virar para a pessoa que está do meu lado, eu começar a atacar essa pessoa, eu começar a achar que ela é minha inimiga ou meu inimigo, eu vou parar, eu não vou à frente. Eu preciso olhar para ela de uma forma diferente. Eu preciso ter uma visão diferente dela. E quando eu entendo isso, quando eu tenho essa visão, aí eu sei que eu posso continuar unido a ela. Ainda que hajam diferenças, ainda que hajam conflitos, eu entendo que eu estou junto com ela, que eu faço parte do mesmo sonho, que eu faço parte da mesma equipe. Então esse é o tema basicamente que nós vamos falar aqui hoje, sobre essa questão de relacionamentos, né, focado na questão da unidade. Há um tempo atrás, eu ouvi uma palavra do nosso pastor Aloísio. Os irmãos devem conhecer o pastor Aloísio. Para quem não conhece, o pastor Aloísio é o presidente da igreja Lavite em todo o mundo, né? Ele foi o fundador da igreja e continua sendo o presidente dela lá em Goiânia, no Brasil, né, nossa matriz. E o pastor Aloísio é alguém muito dotado de uma revelação assim, de forma extraordinária, né? Deus chamou para isso mesmo. Quando nós ouvimos o pastor Aloísio pregar, nós entendemos, Deus o chamou para isso, ele nasceu para isso. Não é possível que ele leia as mesmas Bíblias que eu leio. Alguém já teve esse sentimento? Não, peraí, parece que ele está lendo uma Bíblia diferente, comentada por Deus, alguma coisa assim, meio, deve ter uns comentários adicionais na Bíblia dele, não é possível. E realmente, esse é o sentimento que eu tenho quando eu ouço as ministrações dele. Então eu recomendo vocês, tem muitas ministrações do pastor Aloísio na internet, no YouTube, né, todas em português, talvez você possa encontrar alguma em inglês, que ele também fala inglês, não sei se ele ministra diretamente em inglês, mas ele ministra no mundo inteiro, então pode ser que tenha alguma outra com tradução aí, simultânea, ou ele mesmo, não sei. Mas enfim, pastor Aloísio é alguém que você deve se alimentar, né? Realmente é muito bom alimentar do que ele tem ministrado, que o Senhor tem dado a ele, né? E eu ouvi uma palavra um tempo atrás, o nome da palavra que ele ministrou é: a ninguém conhecemos segundo a carne. Muito boa essa palavra. Alguém já ouviu essa palavra? A ninguém conhecemos segundo a carne. Glória a Deus, 2 pessoas já ouviram essa palavra. Lá você vai ver exatamente o que eu quero ministrar aqui, só que eu vou enfocar num contexto mais específico da nossa igreja. Então, não vai ser exatamente como ele ministrou ali, mas a base toda realmente vai ser desse contexto aqui. Então, nós temos um texto que nós vamos ler juntos, 2 Coríntios 5,16. Dá para colocar? Não está abrindo? Será que eu consigo colocar aqui? Tem um pendrive aqui? Pode pôr em português mesmo, então. Você tem a Bíblia em português aí, né? Ok. 2 Coríntios 5,16 foi o texto base que ele usou para ministrar essa palavra. Dá para colocar na tela? Bom, vamos lendo aqui enquanto... 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante... Então houve um momento que teve uma pausa, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, daqui por diante, esse momento que ele fala aqui, depois a gente vai ler com calma, mas é o momento da conversão. Quando eu passo pela conversão, quando eu me converti, eu preciso mudar, né, minhas atitudes. E a minha visão deve ser diferenciada a respeito daquilo que eu vejo nas pessoas. E aí ele fala aqui, na medida que eu me converti, eu não posso mais conhecer as pessoas segundo a carne. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de conhecer as pessoas segundo a carne, né? Ele falou muito sobre conhecer as pessoas, né? E eu quero usar a expressão a visão correta. Então o nome que eu coloquei para essa palavra que eu vou ministrar hoje precisamos ter a visão correta em nossos relacionamentos. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos ter a visão correta em nossos relacionamentos. Ok. Então, fala de visão correta. Por que visão correta? Porque às vezes nós temos a visão distorcida
dos nossos relacionamentos, das pessoas pelas quais nós relacionamos, com as quais nós relacionamos, né? Tem lugares aqui na frente, aqui, se vocês quiserem. Não? Ok. Com as pessoas que nós nos relacionamos, a visão correta. Nós precisamos ter a visão correta, senão nós não conseguimos relacionar de forma completa com essas pessoas. Então, quando fala de visão correta, significa que tem uma visão errada, sim ou não? Muito básico isso, né? Então eu vou colocar aqui um óculos, para a gente representar a visão correta. Esse aqui, que cor que é isso aqui, irmão? Eu sou daltônico, por favor, me ajuda. Então o Anderson acertou, é azul. Então azul é porque nós vamos representar, essa é a visão celestial. Você acertou, Anderson. Essa é a visão celestial, ok? Então esse óculos, quando nós nos convertemos, nós temos que passar a usar esse óculos aqui, que é o óculos da visão correta, da visão de Deus. Nós temos que olhar para as pessoas que estão à nossa volta com a visão correta, porque se nós não olhamos, nós podemos estar matando os nossos relacionamentos. A forma de nos relacionarmos é de forma equivocada. Mas também, antes de nos convertermos, existe uma outra visão. E aqui eu tenho outro óculos aqui. Esse aqui é chique, né? Que cor que é esse aqui? Esse eu já sabia, tá? Eu sou daltônico, mas essa cor eu identifiquei. Vermelha. Ok? E essa visão é a visão errada, é a visão antes de me converter. Então, antes de me converter, eu uso esse óculos aqui. Essa é a minha visão. 3D, ó. Óculos 3D. Enfim. Essa é a visão que nós temos, de uma forma muito natural. De uma forma onde eu me relaciono com as pessoas com base naquilo que eu vivi a vida inteira. Com a base do que eu fui edificado. Na forma de me relacionar com as pessoas. Então, eu cresci e minha família me ensinou uma forma de relacionar, as pessoas que estão à minha volta, a escola, os relacionamentos que eu tive, e eu olho para as pessoas de uma forma. Mas a ideia é que, quando a gente se converte, a gente passa a ter uma outra visão. E essa visão é a mesma visão do céu. Esse óculos azul que eu estou colocando, representa a visão que Deus tem. Então, quando eu me converto, a minha forma de enxergar as pessoas que estão à minha volta, deve ser a mesma visão do céu. Deve ser a mesma forma que Deus vê as pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você se relaciona, isso inclui seu cônjuge, né? Isso inclui sua família, seus filhos, isso inclui seus parentes, seus amigos, os irmãos da igreja, os irmãos da célula, companheiros de trabalho e assim por diante. Todo tipo de relacionamento. Você tem enxergado com qual óculos? Com qual visão você tem visto? Com a visão natural que você tinha antes de se converter? Continua vendo dessa mesma forma? Ou à medida que você se converteu, você começa a enxergar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Então essa é mais ou menos o que nós vamos falar aqui hoje. Ok? Bom, vamos entrar em alguns tipos de relacionamentos onde a gente pode entender na prática como funciona essa questão, né? Então o primeiro relacionamento que eu queria dizer hoje é: nós precisamos ter a visão correta a respeito de Cristo. Sabia que muitas vezes nós não temos a visão correta a respeito de Cristo? Alguém que já teve algum momento de conflito interior, fala: não, eu achava que Deus era de uma forma, agora eu entendi que ele é de outra. Você precisa passar por isso. A sua conversão aconteceu com base nessa transição, nesse conflito onde você enxergava Deus de uma forma e agora você passou a ver Deus de outra forma totalmente diferente. Quem concorda comigo, diga amém. Então, para mim, por exemplo, na minha experiência pessoal, Deus era alguém muito distante de mim. Era um Deus longe, era um Deus que vivia num trono, né? Afinal de contas ele é Deus, e ele vivia muito distante de mim. Então, o meu relacionamento com ele era a distância. Eu o via como alguém impossível de tocar, como alguém que estava tão longe que eu não sabia nem como era a cor do bigode dele. Eu não tenho a mínima ideia de como ele se relacionava comigo, porque afinal de contas, para eu me relacionar com ele, eu tinha que ir para uma igreja, eu tinha que frequentar alguma religião, para eu poder me relacionar com esse Deus. Essa era a visão que eu tinha. Não sei se é a mesma que você tinha, ou talvez até ainda tem. Talvez nós achamos que temos que participar de uma religião para nos relacionarmos com Deus. E essa é a visão equivocada. Quando eu tenho essa visão, eu vejo Deus como um julgador. Um Deus que fica a todo momento querendo achar que onde eu falhar, eu pequei, eu vou tomar uma chibatada. Ele está com um chicote. A minha visão que eu tinha a respeito de Deus era a visão que ele tinha um chicote nas mãos, ele estava num trono esperando em qualquer momento eu escorregar, eu cair para ele chegar e: você vai ser disciplinado agora, menina, você tem que aprender.
E essa é uma visão que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Eu creio que essa não é a sua visão a respeito de Deus, amém? Porque essa é uma visão natural. Essa é uma visão de pessoas que não tiveram revelação, Enio. Pessoas que ainda não entenderam, de forma espiritual, como é se relacionar com Deus. Vamos ler a Bíblia então, para que nós possamos trocar esse óculos. 2 Coríntios 5,16, no mesmo versículo. No final dele, ele fala exatamente sobre isso. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Até aí nós já lemos. Mas aí ele continua. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, lembra que eu falei? Eu conhecia Cristo segundo a carne. A minha visão de Deus era um Deus julgador, um Deus que estava longe, distante. Que ele queria só me disciplinar, ele não queria me corrigir. Ele era um juiz, a ira dele está sobre mim. Eu pensava só nessas virtudes de Deus, né? Nessas características de Deus, eu não via ele realmente, de fato, como era. E aí ele fala, já agora não o conhecemos desse modo. Então, depois da conversão, eu passo a ter uma outra visão a respeito de Deus. Qual que é a minha visão a respeito de Deus? Deus, Pai. Deus me ama, Fernando. Independente do que eu faça, Ele não está a todo momento querendo me julgar. Sabe por que Ele não está querendo te julgar a todo momento? Porque um dia Ele mandou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço necessário, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser libertos de toda condenação. E a partir daquele momento, Ele não pode ficar colocando pecado em cima de você, julgando o seu pecado mais uma vez, porque o pecado já foi julgado na cruz. O que eu devo fazer então? Eu devo entender, a minha visão a respeito de Deus é outra. Deus não é um Deus distante. Deus, Ele me ama tanto. Ele é meu Pai, Ele me ama tanto, que Ele decidiu entregar o seu próprio Filho para me salvar, para me resgatar, Raquel. E a partir desse momento, eu posso me relacionar com Ele. Então, a visão correta de Deus é que Ele quer se relacionar com você. Quantos améns aí? Uns 2 améns? Só ouviu o amém do Fernando aqui. Tem mais alguém que crê nisso? Nós precisamos crer. A visão de Deus para conosco é que Ele nos ama. É que Ele quer se relacionar com você. Você precisa entender isso de forma clara. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Deus te ama. Deus é o seu Pai. Deus quer se relacionar com você de forma próxima. Ele não mandaria o Filho dele morrer numa cruz para que você, por nada. Há um amor por trás disso, há um preço que foi pago, porque há um sentimento muito maior. Deus te ama. Oh Deus, eu queria que você saísse dessa manhã com clareza total, com a visão correta de que Deus é Pai. Diga assim comigo, Deus é Pai. Deus me ama. Reforça isso sempre. Deus me ama, Ivan. Deus me ama. Deus quer se relacionar comigo de uma forma viva. Então, o primeiro desafio para vocês hoje nessa manhã, não deu certo mesmo, né, o PowerPoint? Ok. A primeira desafio para você nessa manhã, você precisa ter a visão correta a respeito de Cristo. Então, Deus é Pai. E nós somos, básico isso. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. A festa está boa aí fora, né? Os irmãos estão ouvindo, né? Não tem como não ouvir, né? Mas dá para acompanhar, amém? Os irmãos estão ouvindo? Ok, glória a Deus. Bom, agora um outro desafio, e esse talvez é um dos maiores que a gente tem, está relacionado ao nosso relacionamento mais íntimo, ou mais próximo que nós temos, que é o relacionamento conosco, consigo mesmo, comigo mesmo. Então, meu segundo desafio para vocês, nós precisamos ter a visão correta a respeito de nós mesmos. Sabia que talvez você não tenha a visão correta a respeito de você mesmo? Quem você é? Olha bem nos olhos azuis da pessoa que está do seu lado e fala assim, quem você é? Quem é você? Quem é você? Eu anotei aqui uma frase que o pastor Aloysio falou exatamente naquela palavra que eu comentei. E ele diz assim, a intenção do diabo é que nós tiremos os nossos olhos, amém, queridos? A intenção do diabo é que nós tiremos os nossos olhos da realidade espiritual e olhemos para nós mesmos segundo a carne, segundo a visão natural. Então, na prática, o que é? Na prática, eu tenho uma visão de mim. Os irmãos sabem o que é introspecção. A introspecção é quando eu olho para dentro de mim mesmo. E eu começo a me relacionar, ou começo a viver uma vida onde o que é principal, o meu objetivo é olhar
para mim. E qual que é a consequência de eu ficar olhando sempre para mim? Eu vou ficar frustrado, decepcionado, que mais? Muitas vezes até deprimidos. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos falhos. Nós desanimamos quando nós ficamos olhando apenas com a visão natural. Porque nós temos muitas falhas, principalmente quando nós falamos no nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, nós não conseguimos agradar o Senhor em todas as coisas. E aí quando eu vou me relacionar com Deus, e eu olho para mim, eu sempre chego diante de Deus com uma visão inferior, onde eu não mereço me relacionar com Deus. Onde eu sou devedor, a todo momento eu estou em dívida com Deus. Essa é uma visão onde eu perco o melhor desse relacionamento com Deus. Porque eu chego num culto, por exemplo, ao invés de eu adorar a Deus, eu fico acusado de levantar as mãos porque eu sei que durante a semana eu fiz coisas que desagradaram a Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes nós chegamos, eu sei disso, que você talvez tenha passado por isso, muito provável que você tenha vivido, porque é sempre a mesma estratégia do diabo. Ele tira os nossos olhos da realidade espiritual e ele coloca na realidade natural, coloca para que você olhe dentro de você e traz esse desânimo, esse peso, essa condenação. Isso é uma visão equivocada. É uma visão que eu olho para mim e eu sempre estou olhando para as minhas falhas. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não deve ficar olhando para dentro de si mesmo. Tem muitos livros, muitas ministrações que a gente ouve, dessa questão de olharmos para nós e querermos fazer essa regressão, né, e buscar onde está errado e tudo mais. Não que isso seja errado, nós podemos até mudar muitas coisas. Mas se você viver a sua vida inteira pensando só nisso, eu vou dizer para você, sempre vai vir um desânimo em algum momento. Algum momento da sua vida vai ter um desânimo, vai ficar frustrado. Justamente por não cumprir todos os requisitos, altos padrões de Deus. 2 Coríntios 5,16 de novo, põe lá. Versículo 17 fala sobre a visão espiritual. Qual que é a visão espiritual que nós devemos ter a respeito de nós? A visão correta a respeito de nós. No versículo 16 nós já lemos ali, né? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Então, Deus é Pai. Nossa visão correta a respeito de Deus é que Ele é Pai. Agora o versículo 17 fala a respeito de nós. Qual que é a visão que nós temos que ter de nós mesmos? E assim, se alguém está em Cristo, é... Uau! Tem alguma nova criatura aqui? Nós cantamos aí hoje, né? Somos nova criatura. Então a visão que você tem que ter a respeito de você é que você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novos. Então a visão correta a respeito da sua vida, a respeito de você mesmo, é que você é uma nova criatura. Sabe o que isso significa? As coisas velhas ficaram para trás. Tudo que você viveu, ainda que foram coisas horríveis, ainda que foram pecados, né, horríveis, vamos dizer assim, ou uma vida totalmente distante de Deus, totalmente alheia à vontade de Deus, a partir do momento que você se converteu, você se tornou uma nova criatura. Então o que isso implica? Qual a consequência disso? Eu sou santo, eu sou justo, eu sou filho amado de Deus, eu sou amado por Deus. Essa é a visão correta. Muitas vezes nós ainda temos essa visão distorcida, nós queremos colocar a outra visão, outro óculos, onde eu fico tentando olhar e falar, não, mas eu fiz isso, não, mas eu estou em dívida com Deus. Irmão, vou dizer para você, quanto mais você ficar com esses óculos, com a visão equivocada, mais sua vida vai ficar travada nessas situações. Deus já pagou o preço necessário para que você fosse livre. Tenha essa visão correta, você é uma nova criatura. Glória a Deus pelos améns. Quem crê, diga amém. Esse é o segredo, é verdade. Tinha esquecido esse detalhe. E sabe qual que é uma verdade a respeito de você que talvez você não entende? Você é altamente favorecido por Deus. Você é altamente favorecido. Você não precisa fazer esforço para conseguir conquistar as coisas que Deus já deu para você. Você precisa fazer algum esforço para ser salvo? Não. Por quê? Porque Ele já te deu a salvação. Na cruz Ele te deu a salvação. Você precisa fazer esforço para vencer o pecado? Uma boa pergunta, hein? Se você se esforçar de forma natural, você nunca vai vencer o pecado. Já aconteceu com você de ficar forçando, não, agora eu vou, não vou olhar. Olhei. Não vou entrar, entrei. Não vou fazer isso aqui, não vou. Fiz.
Por quê? Porque você está tentando ainda vencer de uma forma natural. A forma espiritual para que você vença é a visão correta. Eu sou santo. Quando você entende isso, é algo espiritual, não tem como explicar para você. Mas quando você tem essa visão correta a respeito de si mesmo, que você é santo, que Jesus já te abençoou, que você é altamente favorecido por Ele, você vive uma vida em paz. E é assim que devemos viver. Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o alívio, essa vida de descanso que você deve viver. Quando você vive uma vida assim, uma visão correta, em descanso, sabe o que acontece com você? Os pecados você vai deixando para trás. Quando você vê, você já foi liberto daquele pecado. Irmãos, eu posso dar N exemplos da minha vida nessa situação. De tentar lutar com a visão correta, achando que eu tenho que vencer sozinho. Quando você corrige a visão, você fala, não, agora eu tenho a ajuda de Deus. O Espírito Santo habita em mim e Ele me capacita a vencer isso. Essa é a visão correta, você é uma nova criatura. Quando você se torna uma nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. As coisas velhas ficaram para trás. O que é coisa velha? É coisas mundanas. E você passa a viver num novo nível espiritual. Um nível onde você é favorecido, você é amado por Deus, você é santo e você é justo. Porque Cristo morreu no seu lugar. Quem crê, diga amém. Ah, pastor, mas esse negócio aí é muita teoria. Eu não creio muito nisso. A Bíblia fala muito claro a respeito do que eu estou te dizendo. Hebreus 11:1. A palavra diz lá em Hebreus 11:1 a respeito da fé. Como que eu posso crer que eu vou ser liberto sendo que eu estou pecando? Eu fiz besteira, eu preciso ser liberto. Como que funciona na prática? Queridos, é tudo uma questão espiritual. É uma questão de fé. A sua fé precisa ser alargada. Você está aqui hoje porque você foi salvo. Cristo te encontrou e esse amor te constrangeu a ponto de você entregar a sua vida para Ele. Sim ou não? Isso é uma questão espiritual. Qual foi o esforço que você fez para ser salvo? Você creu. Quando nós cremos, e a Bíblia diz muito claro lá em Efésios, a salvação é pela graça mediante a fé. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas é graça mediante a fé. Então eu fui salvo pela graça, mas eu preciso exercer fé. E essa fé, ela é exercida em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos exercer essa fé. Eu vou tentar te ajudar hoje um pouco, falar bem rápido sobre a questão da fé. Então, versículo 1 de Hebreus 11, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E aí, a segunda parte do versículo diz a respeito disso. É a convicção, diga convicção. Convicção do quê? De fatos que se não veem. Uau! Eu estou convicto de coisas que eu ainda não vi. Isso é fé. Então, quando nós estamos com os olhos naturais, nós vemos as coisas erradas em nós e nós começamos a apontar esses erros, nós começamos a nos acusar e a condenação vem sobre nós. Isso é o que nós estamos vendo, sim ou não? É a visão de fatos. Só que a Bíblia fala que a fé é quando você troca o seu óculos e você começa a enxergar com os olhos espirituais. E a fé fala de convicções de coisas que você ainda não viu. A fé é, eu não vi a conversão do meu marido ainda, mas eu sei que vai se converter. Eu não vi os meus filhos servindo a Deus, mas eles vão servir a Deus. Eu não vi a prosperidade na minha vida, eu estou passando por dificuldade financeira, mas sabe, Deus tem o melhor para mim, eu sei que isso vai vir. Com esses olhos, com a visão correta, a fé, ela é exercida. Quantos de nós tivemos experiência já através da fé? Você crê em coisas que eram impossíveis. Então, você deve continuar nesse caminho, meu irmão. Não volta para outra visão errada, onde eu estou olhando para o fato. O fato realmente é momentâneo. Nós temos que crer a respeito da verdade. A verdade é maior que os fatos. O que é verdade? Verdade é a palavra de Deus. O que Deus fala é a verdade. Não é o que você está vendo. Eu estou olhando para mim e eu me vejo como um cara pecador. Ok, isso é um fato. Você realmente não tem sido uma vida totalmente santa. É um fato. Aqui nesse mundo nós vivemos expostos a tantas coisas. E realmente nós temos falhado muito. Mas sabe qual é a verdade da palavra de Deus? Que você é uma nova criatura. Que você é santo. Que você é amado de Deus. Essa é a verdade. Você tem que crer na verdade. Você precisa decidir o que você vai viver, com base no que você vai viver a sua vida. Ainda na visão natural, como era antes de se converter, ou você vai começar a viver nessa visão espiritual, onde você se torna uma nova criatura. Você está percebendo a situação?
Então nós precisamos entender isso de forma prática. É engraçado que a fé, ela é ativada em nós, não que nós não tínhamos fé, nós tínhamos fé, Deus colocou em nós, Jesus mesmo, é o autor e consumador da nossa fé, a palavra de Deus diz. Então a fé dentro de nós, todos nós temos fé, porque às vezes nós cremos que é só o pastor que tem fé, só o apóstolo, só não sei quem que cura, que faz milagres, só eles têm fé. Irmãos, todos nós temos uma dose de fé. Uma dose não, todos nós temos fé suficiente para vivermos coisas maiores em Deus. Quem crê, diga amém. Isso está dentro de você. O que você precisa é exercitar essa fé. É como um músculo do corpo que precisa ser exercitado. Já falei várias vezes esse exemplo. Você precisa exercitar para que ela cresça. Isso depende de você exercitar e crer nela. É isso que nós estamos tentando falar hoje aqui. Mas sabe qual é um problema muitas vezes que nós temos? É que a gente usa a fé como se fosse um joguinho de palavras. É que nem aquela pessoa, quando alguém chega e fala assim: ei, irmão, como é que está o seu cônjuge, né? Ele está melhorando o seu relacionamento ou não está? É, pela fé, né? Pela fé, tá. Alguém já ouviu essa expressão em algum lugar? Dá até que ele é, né? Pela fé, né? Como assim é pela fé? Você percebe que a maneira de falar não é uma fé genuína. É algo assim, tipo um jogo de palavras. É umas palavrinhas aí que você crê, é como se fosse um amuleto. Um jargão, é um amuleto. Você usa pela fé, né? E aí, irmão, você é uma pessoa próspera, né? Eu creio que Deus vai te prosperar. É, pela fé, né? Como assim pela fé? Você percebe? Existe uma diferença muito grande nessa postura de pela fé, né? E uma postura de eu sei que eu sou. Eu não estou vendo isso ainda, mas eu tenho uma convicção desses fatos que ainda não estou vendo, que é verdade, porque a palavra de Deus diz: eu e minha família servirão ao Senhor. Eu sou próspero, eu sou uma pessoa abençoada, eu darei fruto, eu serei um homem ou uma mulher de Deus. Você percebe a diferença? Nós precisamos corrigir isso rápido. Tudo tem a ver com a visão. Qual visão que você tem a respeito de si mesmo? Fala a pessoa que está do seu lado, qual que é a visão que você tem a respeito de si? Eu vou tentar te ajudar aqui. Vou fazer uma afirmação bem forte para você aqui. Cada dia que passa, você se torna mais parecido com Cristo. Cada dia que passa, você se torna alguém mais parecido com Cristo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado aí. Cada dia que passa. Vamos ver isso de forma prática, nessa questão da visão. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, essa é a prática. Eu contemplo, né, como por espelho. Então, é como se eu estivesse entrando no espelho, eu fico contemplando. Contemplando o que ele está falando aqui? A glória do Senhor. Ué, mas espera aí, eu estou olhando no espelho e estou vendo a glória do Senhor? E aí, qual que é a consequência disso? Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. A imagem de quem? De Cristo. Então nós temos sido transformados, Enio. Nós estamos nesse caminho de transformação. Simplesmente olhando no espelho e contemplando a glória do Senhor em nós. Irmãos, isso aqui é forte, não é? Você consegue enxergar isso na prática? É difícil nós entendermos que simplesmente olhando no espelho, a gente vai conseguir ser transformado e me tornar cada vez mais igual a Cristo. Como é isso na prática? E aí ele continua aqui. Bom, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando ele conclui Espírito, quer dizer que é uma visão espiritual. Nós não conseguimos entender na prática, porque ainda nós temos uma visão natural. Eu preciso entender o que ele está querendo dizer aqui. O que o Senhor está falando conosco nesse contexto? Então, a forma natural, Tiago 1,23, ele fala aqui da forma natural. Porque... o 24 também, está aí? Não, Tiago 1,23. Ok, 24 também. Vou tirar aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Se alguém é ouvinte da palavra, ou seja, eu estou ouvindo aqui o pastor pregar, mas eu não consigo exercer, eu não consigo pôr em prática aquilo que eu estou ouvindo. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Então, se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, ou não é praticante, assemelha-se ao homem, olha aqui, que contempla num
Espelho. Olha o espelho de novo aqui. Então ele está se contemplando no espelho. Só que qual é a forma que ele está se contemplando? O seu rosto natural. E aí conclui aqui. Pois a si mesmo se contempla, ou seja, eu estou olhando para mim. E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, o problema aqui é que muitas vezes nós não enxergamos porque nós estamos olhando para nós mesmos. Quando nós vamos diante do espelho, até mesmo na oração, quando vamos diante de Cristo orar, passar tempo com Deus, nós oramos de forma natural. Eu olho e ao invés de eu estar olhando para Cristo, eu estou orando e olhando para mim mesmo. Eu estou contemplando a mim mesmo. Então, isso não é praticar a palavra. Isso é você ouvir, talvez, o que eu estou te falando aqui, mas você nunca pôr em prática, você não crê, porque é exagero o que o pastor está falando. Eu não sou assim também. Eu não sou santo totalmente. Eu não sou justo. Eu não sou favorecido. Eu tenho falhas. Eu fiz aquilo no passado, hoje eu não posso ser próspero, porque eu fiz tanta besteira. Ok, Cristo já pagou o preço, se arrepende logo e entra no caminho do descanso, entra na prosperidade. Deixa Deus te abençoar. Quem crê, diga amém. Então, quando eu olho no espelho e olho com uma visão errada, eu estou olhando para mim mesmo. E eu nunca vou conseguir avançar mesmo. Esse é o que o Tiago está falando aqui. Ele se contempla a si mesmo, de forma natural. Eu não posso olhar para mim mesmo de forma natural. Agora, Colossenses 1:27. Aqui é a visão espiritual. Como que eu faço então para contemplar o Senhor? Ou para contemplar de forma espiritual? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é? O que está escrito aí? Cristo em vós, a esperança da glória. Qual que é o segredo para que eu possa realmente me contemplar a Cristo e eu possa crescer, eu possa me tornar cada vez mais igual a Cristo? A visão correta qual que é? Cristo em vós. Sabe o que significa Cristo em vós? É quando você olha no espelho, por exemplo, você tem que olhar não para dentro de si mesmo, mas olhar para aquele que está habitando dentro de você, que é Jesus. O que é isso na prática? Eu não consigo ver que eu vou ser favorecido, que eu vou ser abençoado, mas Cristo habita dentro de mim. Eu vou naquela empresa fazer aquela entrevista, eu sei que eu não tenho muito para fazer, eu não sei o que vou falar. Então, quando eu tenho essa visão, é a visão errada. Eu vou lá achando que é pela minha capacitação, pelos meus talentos. Essa é a visão natural. Você realmente vai tomar bomba e vai ser prejudicado, mais uma vez. Então, quando você for numa entrevista, por exemplo, você vai colocar a sua visão correta. Você põe esse óculos azul, celestial. Você vai chegar na entrevista e falar assim: eu não tenho nada de mim mesmo. Mas sabe quem habita dentro de mim? É Cristo. E Cristo habita dentro de mim. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o melhor desse lugar aqui nessa sala. Isso não é orgulho. Isso é saber a sua identidade. Você é uma nova criatura. Cristo habita dentro de você. Creia nisso. Deus vai te abençoar, vai te fazer prosperar. Você precisa entender isso. Você é altamente favorecido por Deus. Contempla a Cristo que habita dentro de você. O que é Cristo em vós? É muito importante você entender o que é Cristo em vós. Essa água está aqui, ok? Dentro desse copo. Então, eu quero essa água para mim. O máximo que eu posso fazer enquanto ela está dentro do copo é pegá-la aqui e aproximar do meu corpo o máximo possível. Ela está perto de mim. Essa água é minha, ela está próximo de mim. Mas como que eu faço então para que essa água seja totalmente minha? Ou que eu possa desfrutar dela na plenitude? Quando eu bebo dela. Aonde que está a água agora? Em mim. Isso é Cristo em vós. Cristo em mim. Diga assim comigo: Cristo habita em mim. Quando você tem essa revelação disso, você entende que aonde você vai, Cristo vai. Eu vim, a água que eu bebi, ela está comigo. Aonde eu vou, a água está comigo. Significa que Cristo vai com você onde você está. Cristo vai estar nessa entrevista, Cristo vai estar no seu casamento, Cristo vai estar na sua casa, Cristo vai estar na criação dos seus filhos, Cristo vai estar no seu emprego, Cristo vai estar na sua empresa, Cristo vai estar onde você estiver. Você precisa crer nisso. Isso tem a ver com a visão correta. Cristo habita em mim, aonde eu for, eu sou próspero, eu sou abençoado. Creia nisso. Tudo que vem além disso, a Bíblia diz, tudo que vem além do sim e do não é do maligno. Mas eu não sei, mas eu não sou capaz, mas essa pessoa não é melhor, mas meu chefe, mas essa empresa, e começa um monte de a mais o quê? Creia no que a verdade de Deus diz, você é próspero, você é amado de Deus. Amém? Eu vou te ensinar a questão da oração. Pastor, o senhor está me dizendo aqui é muito bonito, eu até creio nisso, mas sabe, às vezes eu peco, às vezes eu falho, às vezes eu faço coisa errada.
Como que eu faço com tudo isso? Eu vou te ensinar a fazer uma oração de arrependimento correta, com a visão correta. Porque nós somos cristãos, não é porque nós nos convertemos ou porque nós batizamos que nunca mais nós vamos pecar agora. Seria muito bom se fosse assim, amém? Esse era o meu sonho, né, de todos nós. Nunca mais agora eu vou pecar. Mas sabe de uma coisa? Nós ainda estamos nesse mundo. Somos influenciados por esse mundo a todo momento. E não somos perfeitos com a visão natural. Mas em Cristo eu posso prevalecer, eu posso ser santo, claro. Mas sabe o que acontece então quando eu peco? Eu vou te ensinar, mostrar a diferença. Irmão, não vai anotar isso aí, fazer essa oração só porque eu falei, não. É só uma suposição, ok? Mas eu fiz uma oração aqui para a gente ter uma ideia de como seria na prática, né? Então, o óculos vermelho, né? A visão natural. A minha oração quando eu peco, a visão natural. Senhor, eu pequei, mas isso é o que eu sempre faço. Eu não consigo vencer isso, esse pecado, eu não consigo vencer. Eu sou um caso perdido. Você ri, né? Porque você está se identificando com ela, né? Eu sou um caso perdido. Eu vivo errando da mesma forma. Meu Deus do céu, oh, pobre de mim que eu sou. Sempre eu caio no mesmo problema, Deus. Dessa vez, né, a última, eu não vou fazer nunca mais. Aí cai de novo. Sabe, essa oração é sempre focada em mim, é minha visão natural. Você percebe? Isso não tem fruto, isso não avança, isso não dá resultado. Porque eu estou sempre com essa introspecção, sempre olhando para mim, a visão equivocada de mim mesmo. Pastor, qual que é a oração correta? Anota aí agora você vai anotar. Não, estou brincando. Anota. A visão espiritual. Deixa eu ler primeiro, depois eu ponho. Senhor, não, acho que dá para ler. Senhor, olha a diferença, irmãos. Vê se você não vai sentir até arrepio. Senhor, eu confesso que eu pequei, mas eu sei que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu já fui redimido. Na verdade, o meu pecado foi esquecer-me por um momento de quem eu sou em Cristo, de quem eu sou em Senhor. Eu sou justo, porque o Senhor morreu no meu lugar. E eu sei que esse pecado foi só passageiro. O Senhor já tirou da minha vida. Na cruz o Senhor já perdoou. Eu sou livre para viver uma vida em paz, para viver em paz com Deus, para me relacionar com aquele que me ama. Até geram uns negócios aqui dentro de mim, não sei em você, mas eu fico empolgado demais. Essa é a oração que tem resultado, é a visão correta. Eu não posso ficar olhando para o pecado. Tem pessoas que vivem com consciência de pecado a todo momento. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todo momento você fica com peso. Dá até corcunda assim. Né? Porque a todo momento está pesado. Todo momento fez alguma coisa. Não tem como, irmãos, nós somos falhos. A visão correta é saber, mesmo falhando, já foi pago o preço por isso. Eu preciso me apropriar disso. Assim como você se apropria de que você foi salvo, de que Jesus pagou o preço para a sua salvação, é a mesma forma, a mesma fé. Eu me aproprio também da santificação, eu me aproprio da reconciliação, eu me aproprio da prosperidade, eu me aproprio da provisão, eu me aproprio do amor de Deus sobre a minha vida. É tudo isso que eu ganho na cruz. Ou você acha que Jesus só morreu na cruz para que você pudesse ser salvo e pronto, acabou sua vida? Não, queridos. A cruz é a provisão completa para todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos. É na cruz que você consegue ser alguém liberto. É na cruz que você consegue ser alguém salvo, pleno em Deus, próspero, amado de Deus, se relacionar de forma completa. Você precisa entender isso. Nós fizemos 2 orações. A primeira oração, quando o cara se levanta mais pesado ainda. Porque ele sabe que ele não pode pecar mais, ele está mal, que ele vai pecar de novo. Sim ou não? Você está rindo porque você sabe que é verdade. A segunda oração, o que vai acontecer com essa pessoa? O cara vai levantar falando, agora pode vir, agora eu estou aqui. Sim ou não? Por quê? Porque é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É para isso. Qual que é a tática do diabo? De falar uma mentira. Não, essa foi demais. Não, agora, realmente você está complicado agora, meu irmão. Agora não dá não. Nem adianta ir para a igreja mais não, falar com o pastor, esquece. O pastor vai olhar para você, nem vai te cumprimentar na igreja mais, vai te mandar para outra igreja. Essa foi mentira. O diabo, a tática dele é mentir. E sabe qual é a mentira? Não é uma mentira só corriqueira. É mentira exaustiva. Você é um pecador inútil, você não pode, você nunca vai ser usado por Deus. Você é uma encrenca. E aí fica martelando aqui. E sabe o que acontece com a mentira exaustiva? Ela vai entrando. Quando você menos percebe, ela já está dentro de você e você passa a acreditar aquilo como se fosse uma verdade. Essa é a única tática do diabo. Ele quer colocar algo na sua cabeça
né, te convencer de algo que é mentira. E muitas vezes ele nos convence. Uau, glória a Deus. Amém? Então até agora nós falamos que nós precisamos ter a visão correta no nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter a visão correta no nosso relacionamento consigo mesmo, né? Comigo mesmo. Agora eu quero falar do terceiro. São os relacionamentos com os outros à minha volta. Amém? Então precisamos ter a visão correta com respeito aos nossos relacionamentos, às pessoas à nossa volta. Isso inclui a nossa família, os nossos irmãos em Cristo e tudo mais. E nós lemos lá, né, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe, queridos, é desanimador a gente ficar olhando as pessoas à nossa volta com os olhos naturais. Sim ou não? Sempre, repita assim comigo, sempre, eu vou encontrar defeito nas pessoas à minha volta. Sim ou não? Isso é um fato? Por quê? Porque eu tenho defeito também. Oi? Eu também tenho defeito. Nós temos defeito. Fala assim, eu tenho defeito. Então os outros vão ter defeito também. Sim ou não? Isso é um fato. Nós já falamos que você tem que trocar o óculos, ok? Da visão correta a respeito de você. Mas é um fato. Por que eu estou falando isso? Nós nos relacionamos com as pessoas e nós estamos sempre olhando para a falha deles. E nós apontamos o nosso arsenal inteiro para pegar a falha dessa pessoa. Isso envolve os nossos relacionamentos como um todo, dentro da igreja, dentro da célula, nossa casa, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, né, trabalho, tantos relacionamentos que nós temos. Nós olhamos com a visão natural os relacionamentos, é a pior coisa do mundo. Você sempre vai viver frustrado, sempre alguém vai pisar no seu calo, sempre alguém vai te decepcionar, sempre alguém vai fazer algo que você não gosta, que você te deixa mal, te deixa para baixo. Quando você vive se relacionando com as pessoas à sua volta, com os óculos da visão natural, é horrível, é desanimador, é frustrante. Deixa até amargurado, porque a gente sempre olha para as pessoas e fica querendo apontar e falar, não, mas você viu o que ele fez? Ainda mais, piora a situação quando nós chamamos alguém para fazer parte da nossa murmuração, né? Aí você chama o irmãozinho da igreja para falar mal de outro irmão. Isso aqui eu sei, graças a Deus, nossa igreja santa não tem isso. Eu creio, em nome de Jesus. Mas sabe, existem alguns lugares por aí, a gente ouve situações como essa. Onde se junta 2, 3, 4 para falar mal de outro. Né? E aí o que acontece? Piora mais ainda a situação, fica todo mundo com óculos, aí todo mundo põe óculos vermelhinho. Peraí, vamos lá. Quem que é a bola da vez agora? Quem que é a pessoa que nós vamos falar mal? E aí vira aquela bagunça. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Temos que tirar a nossa visão errada, porque se nós olhamos com essa visão errada das pessoas, nós estamos permitindo que ela nos olhe dessa forma também. E os nossos relacionamentos são fragilizados, são relacionamentos crus, são relacionamentos que não têm profundidade, relacionamentos superficiais, relacionamentos horríveis. Simplesmente porque nós estamos com a visão equivocada. Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando? O que eu devo fazer então? Eu devo colocar os olhos espirituais. A visão espiritual fala de eu olhar para a pessoa e saber que ela é amada por Deus. Quando eu olho para a pessoa que está do meu lado, assim como eu sou amado... Quem se sente amado por Deus? Aqui, levanta a mão. Não, levanta a mão de verdade, irmão. O que é isso? Você se sente amado por Deus? Levanta a mão. Falou, Deus me ama. Fala assim, oh, Deus me ama. Lá está melhorando. Deus me ama. Então, se você é amado por Deus, deixa eu dizer algo novo para você na visão correta. Deus também ama o seu irmão. Deus também ama o seu cônjuge. Deus também ama os seus filhos, seus pais. Deus também ama o seu chefe. Deus ama a todos. Deus amou... João 3,16 diz o quê? 1, 2, 3 e... Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Alguns não amam. Os que vão perecer, que vão para o inferno, são aqueles que não amaram Deus. Mas Deus amou eles também, eles que não quiseram. E por livre-arbítrio, Deus permitiu que eles tomassem decisão. Não é questão de eles não serem amados por Deus. Todos nós somos amados por Deus. Então Deus ama o seu chefe também, viu, Kelly? Deus ama. É porque ela perguntou aqui, irmão. Não tem nada contra ela, não. Sério. Deus ama o seu irmão. O que isso significa? Com a visão correta. Com
olha aqui para mim, queridos, com a visão correta, você consegue se relacionar com o seu irmão de uma forma livre. É tão bom se relacionar com as pessoas da visão correta, porque você olha para a pessoa que você às vezes achava que ela era um crápula, uma pessoa que não tem pudor, sei lá. Você olha para essa pessoa e você fala, não, Deus ama essa pessoa. Deus me perdoou, Deus também perdoou essa pessoa, então eu vou perdoar ela também, porque eu sou filho de Deus. Olha a diferença disso. Essa é a maneira correta de me relacionar. Então muitas vezes nós não conseguimos ter relacionamentos profundos com as pessoas, justamente porque a nossa visão é equivocada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Quantas pessoas, até hoje, você já teve relacionamentos profundos? Talvez dê para contar nos dedos. Sabe por quê? Porque nós ainda relacionamos com as pessoas com a visão equivocada. Porque ainda nós temos a visão natural a respeito das pessoas. Quando nós entendemos que Deus alinha pessoas, seja um casamento, seja filhos, seja dentro da igreja, seja numa célula, quando nós entendemos que Deus alinha pessoas, junta pessoas, por conta de um propósito, eu passo a olhar para a pessoa que está do meu lado, eu amo essa pessoa de uma forma tão profunda, e os meus relacionamentos passam a ser profundos. Quem está entendendo, diga amém. Você percebe a diferença? Muitos casamentos não vão para frente, por quê? Porque está parece duas sanguessugas. Um quer só sugar do outro a perfeição, só o amor do outro. Um quer sugar o outro que tem que ser assim, tem que deixar, tem que fazer e viver, e tem que cuidar de mim, tem que ser a pessoa perfeita. É dois sanguessuga. O que acontece com dois sanguessuga? Vai se morrer, eu sei lá o que vai acontecer. Se matar, se morrer, se suicidar, não sei, alguma coisa acontecer. Mas não vai ser algo bom. Não vai ser algo bom. Se morrer é bom, né? Estou esquecendo tudo, irmão. Um suga o outro. Imagina, é uma troca, né? Ficar um sugando o outro é um relacionamento de suga e de dor o tempo todo, sofrimento. Sim ou não? Nós precisamos olhar para as pessoas e como Deus ama. Deus deu, diga assim, Deus deu. O que Ele deu? Seu filho. Se Deus deu para aquela pessoa que está relacionando com você, olha para mim aqui. Se Deus deu para aquela pessoa que está se relacionando com você, o próprio filho, o que você está disposto a dar para essa pessoa? Qual que é o sacrifício que você está disposto a dar para ela? Ah, não estou disposto não. Essa pessoa já acabou, está aqui, ó. Não aguento mais. Esse relacionamento está por um fio. É visão natural. Quando você diz isso, é sua visão natural. Está à frente. Irmão, troca esse óculos hoje. Sai daqui com um óculos divino, com um óculos espiritual. Fala, eu vou olhar as pessoas do meu lado. Eu vou entender, Deus colocou essa pessoa na minha vida, porque ela é o melhor de Deus para mim. E porque essa pessoa é o melhor de Deus para mim, eu posso ter um relacionamento de desfrute. Troca essa visão. Quando você trocar essa visão, o relacionamento vai mudar. Porque nós temos o pensamento de que o outro tem que mudar primeiro. Não, enquanto ele não mudar, não vou mudar. Ele tem que mudar primeiro, senão quem está achando que ele é? Agora virou festa, agora só eu que tenho que pedir perdão, só eu que tenho que desculpar, só eu que tenho que fazer tudo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Só eu que tenho que fazer tudo. E nós ficamos esperando que o outro faça. Irmão, deixa eu falar para você. Você é um filho de Deus, ungido pelo Senhor. Cristo habita em você. O perdão, a alegria, a paz já está dentro de você. A unção já está dentro de você. Então você pode abençoar, amar, desfrutar do relacionamento em paz. Quando você mudar a sua atitude, você vai ver que o outro vai mudar também. Porque constrange. Você acha que Deus nos prende? Como muitas pessoas, e eu até mesmo pensava durante muito tempo. Você acha que Deus prende você querendo? Não, você não pode pecar, porque senão eu vou dar um chicote, vou te disciplinar, a ira de Deus e tudo mais. Muitas pessoas vivem um relacionamento com Deus dessa forma. Quando que você mudou? O que você passou a viver agora? Não, Deus me ama. Deus me relaciona comigo. Ele não fica apontando meu pecado toda hora. Ele me ama. É assim que nós devemos relacionar com as pessoas à nossa volta também. Não prendê-las de que ela tem que ficar perfeita para eu poder ter alegria com ela. Não. Eu amo primeiro. Eu me entrego primeiro. E aí, o constranger. Nós estamos com Deus porque nós somos constrangidos por Ele. Você está aqui hoje porque você foi constrangido pelo amor de Deus. Não é porque você está com medo de ir para o inferno, não. Porque você não vai mais para o inferno. Amém? Não vai porque você é salvo. Deus te salvou. Você já tem a salvação, você não vai mais para o inferno. Pode ficar tranquilo. Agora deixa eu dizer algo para você. Você está aqui porque Jesus te ama. Porque o amor dele está sobre você. E você fica constrangido de viver separado dele. É dessa forma que nós devemos nos relacionar com as pessoas também. Amém? Agora olha com os olhos apaixonados pela pessoa do seu lado. Fala, eu te amo, irmão. Você é uma bênção na minha vida.
Queridos, 2 orações aqui rapidamente. Olha aqui. Tá. E quando na prática, eu vou te dar mais 2 formas de você exortar o seu irmão. Mas eu preciso falar uma verdade para ele. Cuidado com a forma de você falar essas verdades. Às vezes a forma de você falar essas verdades, você está falando com a visão equivocada. Como que eu falo as verdades para o meu irmão quando ele faz alguma coisa errada? Vou falar como que nós temos feito, primeiro. Visão natural. Você errou. A culpa é sua. Como você pode fazer isso? Ou senão você está em pecado. De novo? Não acredito que você fez isso de novo. O que eu preciso falar para você parar de fazer isso? Presta atenção em mim. Quantas vezes nós acusamos dessa forma ou exortamos? Nós queremos apontar o pecado, apontar uma falha, jogando mais peso na pessoa. A culpa é sua, nós estamos nessa situação por causa de você. Nosso relacionamento não avança porque você é assim. Porque você não muda. Você está nessa situação passivo. E aí, todo tipo de... Quando você ouve isso, irmão, qual que você vai falar? Ai, obrigado. Eu te amo demais. Obrigado por falar as verdades. É assim que a outra pessoa se sente? Sim ou não? A última coisa que a pessoa vai pensar é que ela te ama. Sim ou não? Estou falando alguma mentira? Nós, às vezes, estamos exortando ou falando para as pessoas dessa forma, com a visão equivocada. Nós precisamos mudar isso urgente. Pastor, qual que é a visão correta? Como é que eu exorto, eu falo aquilo que eu tenho que falar para a pessoa de forma correta? Anota aí, irmão, você precisa levar isso para casa aí. Olha que poderoso isso, irmão. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Você, olha aqui, você, pode falar até você, né? Você não está agindo de acordo como você é. Melhorou um pouquinho, né? Você é santo, cheio de amor e do Espírito de Deus. E as suas ações não se harmonizam com isso que está acontecendo. Você percebe a diferença? Eu creio em você, eu acredito. O que eu estou falando em outras palavras? Eu acredito em você. Eu sei que você errou, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos junto. O que eu posso fazer para te ajudar? Olha a diferença, irmãos. Quando você ouve isso, o que você faz? Não, eu amo demais essa pessoa. Meu Deus do céu, ela me ama. É assim ou não é? Você percebe a diferença? Nós precisamos mudar urgente a nossa forma de ver as pessoas. A nossa visão deve ser a visão espiritual. Deus ama essa pessoa, eu posso amá-la também. Eu posso tratar ela, eu devo, na verdade, tratar ela como Deus trata ela. Pastor, mas isso aí é exagero. Como assim eu vou falar? A pessoa fez uma falha errada, horrível, e eu vou falar para ela que ela é santa. Como assim? É porque você não vai falar o fato. Nós não podemos falar os fatos. Quando nós cremos de forma espiritual, nós vamos falar a verdade. A verdade é o que a palavra diz a respeito dela. Quem é uma nova criatura que levanta a mão? Essa pessoa também é uma nova criatura. Talvez você está brigando com alguém que é uma nova criatura. Então você deve olhar para ela, não, ela é uma nova criatura. Ainda que os fatos não sejam corretos, de acordo com o que deveria ser, mas ela vai ser. E ela é de forma espiritual, uma nova criatura, uma pessoa abençoada, ela é santa, e eu tenho que reforçar isso. Então as minhas palavras com essas pessoas não é ficar criticando, não é ficar acusando, jogando peso. Um filho de Deus, nós devemos fazer ou falar com elas, trazendo alegria. Falar, não, eu creio que isso é passageiro. Foi só um escorregão, não estou junto com você, vamos junto nessa. Conta comigo. Vou dizer para você, isso é poderoso. Vou mostrar quem fez isso na Bíblia. E aí eu encerro. Paulo fez, não vou ler o versículo não, só vou dar um exemplo na Bíblia. Paulo foi um dos principais apóstolos, né, da igreja primitiva. E ele fala a respeito da igreja de Corinto. Se você já leu o livro, 1 Coríntios, a partir do versículo 1 até o 9, mais ou menos por aí, você vai ver que ali ele faz uma descrição da forma como, na verdade, como ele pensava a respeito da igreja. Mas antes de eu falar do que ele pensava a respeito da igreja, eu vou falar dos fatos. Diga, fatos. Alguns fatos que eu tenho anotado aqui. Primeiro, a igreja de Corinto, ela estava cheia de divisões. Tinha um grupo que falava que era de Paulo, outro grupo falava que era de Pedro, outro de Apolo, e um outro grupo ainda mais exclusivo e mais espiritual falava que era de Cristo. Então, divisão. Cada um pensava, fazia da forma que achava melhor. Nas refeições, os ricos se mantinham separados dos pobres. Divisão de novo. Era comum ficarem embriagados durante a ceia. Imagina o povo vem para a ceia e sai, hoje o culto foi bom demais. O povo bebia na ceia o vinho e saía embriagado. Isso é um fato na igreja de Corinto.
Na igreja, irmão, eu estou falando. Havia muita imoralidade na igreja. Tinha um cara que saía com a própria madrasta. É absurdo as coisas que aconteciam ali. Um irmão costumava levar o outro aos tribunais. Então imagina aqui entre irmãos, vê um problema, não, vamos para o tribunal resolver isso aqui, porque esse irmão aqui é carnal demais. Tudo visão, né? Eles rejeitavam a autoridade espiritual, inclusive a de Paulo. Eles não aceitavam. Eram fascinados pelos dons mais espetaculares. E o culto era uma bagunça. Um pouquinho do que era a igreja de Corinto. Você vê uma igreja como essa e fala, oh Deus, o que eu vou falar a respeito? Imagine você sendo Paulo escrevendo uma carta à igreja de Corinto. O que você vai fazer? Vai falar, agora vamos resolver isso agora, peraí. Pega todos esses pontos que o pastor falou, vou anotar tudo e vou colocar uma observação em cada um desses pontos que eles devem fazer. Talvez essa seria a nossa postura, a minha seria assim, em muitas vezes. Sim ou não? Mas olha o que Paulo fala a respeito dessa igreja, essa mesma igreja. O que Paulo escreve à igreja de Corinto? Eu não vou ler o texto inteiro, porque não dá tempo, mas no versículo 2 Paulo fala que eles eram santos. Como assim aquela igreja, o povo embriagado na ceia, o dia especial, eles ficavam embriagados. Eles eram santos, eles eram ricos na palavra e no conhecimento, Paulo dizia, no versículo 5. No versículo 6, Paulo diz, o testemunho de Cristo era confirmado entre eles. Como que o testemunho de Cristo era confirmado em alguém? Uau, isso é poderoso, irmãos. Não lhes faltava nenhum dom. E por último, essa é mais forte, versículo 8. No fim, seriam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Irmão, isso é poderoso demais. Por que Paulo falou tudo isso a respeito da igreja de Corinto? Porque Paulo tinha a visão do céu. Obrigado, Juliana. Paulo tinha a visão do céu. Paulo olhava para a igreja com os olhos da fé. Ele não estava olhando para os fatos, porque os fatos são passageiros. Ele olhava a verdade, aquele povo é santo. Deus está preparando aquele povo. Eles vão ser, referência. É isso que você deve olhar, você da sua célula, olha para os seus irmãos, olha para o seu casamento, olha para a sua casa, olha para os seus filhos, olhe e profetize e fala, não, eles são pessoas abençoadas, eles serão homens de Deus, mulheres de Deus, a minha esposa é melhor, o meu marido é o melhor de Deus para a minha vida. Você começar a olhar dessa forma, creia nisso de uma forma espiritual. Os irmãos estão entendendo? Sabe por que Paulo tinha essa visão? Porque Paulo sabia que Deus pode mudar qualquer circunstância. Quem tem alguma circunstância na sua vida aí que você precisa ser mudado? Na vida de alguém, na sua vida mesmo. Essa circunstância pode ser mudada. Ah, mas eu não creio que essa pessoa vai mudar. Creia na palavra de Deus. Você está olhando ainda com a visão natural, você está olhando para os fatos. Eu creio que Deus pode e Deus vai mudar essa pessoa. Ele vai me mudar. Tudo que eu precisar vai acontecer. Há um suprimento eterno de Deus sobre nossas vidas. Há uma unção para que nós possamos desfrutar. E Deus vai te fazer prosperar. O seu casamento vai ser o melhor casamento. Os seus filhos serão os melhores filhos. Você vai se relacionar com eles de uma forma poderosa. Serão homens e mulheres de Deus. Você vai ser uma mulher, um homem de Deus. Tem que crer nisso. Essa é a visão espiritual. É a fé que leva-nos a viver e desfrutar do melhor de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Eu falei de 3 tipos de visão aqui que nós precisamos ter, ou relacionamentos que são impactados por isso. Nós precisamos ter a visão correta a respeito de Cristo. Precisamos ter a visão correta a respeito de nós mesmos. E o terceiro que eu falei, nós precisamos ter a visão correta a respeito dos nossos relacionamentos à nossa volta, das pessoas que estão conosco. Os crentes que nós conhecemos, as pessoas da nossa família. E eu queria incluir agora também os que são ímpios. Sabe, queridos, como que eu faço? Eu podia fazer um fundo aí? O que eu faço? Qual que é a melhor maneira de que a pessoa um ímpio que convive comigo, seja minha família, seja algum amigo, qual que é a melhor maneira para eu me relacionar com ele, para que ele possa se converter? Às vezes nós chegamos lá e ficamos dando paulada nele, né? Não, essa atitude sua, você precisa ir para Deus, você precisa mudar de vida, você não sei o quê. Quando nós atacamos dessa forma, nós estamos olhando com a visão natural, com os fatos. Sabe o que vai fazer mudar essa pessoa? O que vai fazer ela se abrir para o Evangelho? É você começar a olhar para ela com os olhos espirituais. Como que é isso na prática? Você vai olhar para a pessoa, para o seu cônjuge. Você vai olhar para o seu amigo, para o seu irmão, para a pessoa que você conhece, um familiar. E você vai olhar para ele como Cristo olha para ele.
Cristo já olha para ele como alguém amado. Você vai amar essa pessoa, você vai se entregar de forma surpreendente, você vai declarar que ele é santo. Quando você fizer isso, o amor de Deus vai entrar nessa pessoa. Acusação nunca converte ninguém. Peso, desculpa, irmãos, peso sempre é forte. Peso nunca converte ninguém. Se você trazer peso nas pessoas, condenação nunca vai fazer alguém se converter. Ah, tá bom, você está falando, então tá bom, vou me converter então. Não é assim. As pessoas se convertem. Você se converteu assim, pelo amor de Deus. Quando você transmitir amor nos seus relacionamentos, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo vão conhecer. As pessoas vêm para Cristo, as pessoas têm vindo para a igreja, porque você tem sido testemunho. Você tem amado essas pessoas e elas têm visto algo diferente em você. E a partir disso, elas têm se convertido. Há um tempo atrás eu contei uma história de uma mulher que tinha um filho. E ela era uma mulher de Deus. E o filho dela estava nas drogas, começou a traficar. Ela podia muito bem chegar para o filho dele e falar: seu menino, muda de vida, trazer mais peso para ele. Mas sabe qual era a atitude dela? Você é um homem de Deus. Eu creio que você vai ser um pastor. Você é um profeta. E o menino: que é isso, mãe? Não quero isso nunca. Ele nas drogas, começou a traficar, ter problema, violência. Você sabe que depois que as pessoas passam pelas drogas, começa a roubar também, para começar a consumir, pagar, né, o consumo, né, das drogas. Começa a roubar. Ele envolvido em tantas coisas horríveis, violência. A mãe dele, quando ele chegava em casa, drogado, bêbado, a mãe dele olhava para ele e falava assim: você é um homem de Deus, você é um profeta. Eu vejo você como um profeta. A partir de agora eu vou te chamar de Elias. Isso é visão celestial, isso é visão espiritual. O cara voltava drogado para casa, a mãe dele olhava para ele e falava: não, vou te chamar de Elias. A partir de hoje eu te chamo de Elias, menino. Você está com a barba grande mesmo, então você é Elias agora. Começou a chamar o rapaz de Elias. Passado algum tempo, aquele menino estava envolvido nas drogas, traficantes atrás dele, querendo matar ele. Um dia ele estava em situação séria. Ele falou: agora eu vou morrer mesmo, não tem jeito. O pessoal me pegou, não tem jeito, não tem para onde eu fugir mais. Eles sabem onde eu moro, sabem onde eu estou. E eu estou com uma dívida muito alta. Eles querem me matar. Desesperado, ele ligou para a mãe dele. Enfim, para morrer já praticamente. Já estava sendo pego pelo pessoal que queria matar ele. Ligou para a mãe dele e falou: mãe, lembra aquele negócio que a senhora me falou? Que eu era um profeta, que eu era um homem de Deus? O que eu faço para receber Jesus? Aí ele falou: você é Elias. Eu declaro que você vai ser um homem de Deus. Fez uma oração com ele pelo telefone. Ele falou: mãe, o que eu faço agora com as pessoas que querem me matar? Ele falou: não, você é Elias. O poder e a unção de Deus está sobre a sua vida. Você já se converteu. Nada vai te atacar, pode ficar tranquilo. Mulher de fé. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele se tornou pastor lá nos Estados Unidos. E ele é líder dos maiores ministérios dos Estados Unidos de evangelismo dentro das prisões. Se tornou um homem de Deus. Não foi acusando, foi simplesmente olhando com os olhos espirituais. É assim que você precisa olhar para as pessoas à sua volta. Tem alguém que você quer que se converta? Tem algum amigo, algum irmão? Olhe com essa forma, olhe com a visão espiritual. Eu creio que você é um profeta. Olhe para o seu filho e declare a bênção sobre a vida dele. Olhe para o seu cônjuge e fala assim: você é o melhor de Deus para a minha vida. Quando ela começar a brigar com você, você olha para ela e fala assim: eu te amo. Cristo te ama, eu te amo também. Eu quero declarar que você é o melhor de Deus para a minha vida. Ainda que eu não estou vendo isso, ainda que os fatos não sejam esses, eu olho para você e eu quero te amar cada vez mais. Eu quero declarar que você é o melhor de Deus para a minha vida. Comece a fazer isso, irmãos. Tenho certeza que a visão espiritual vai trazer realidade espiritual sobre a sua vida. A visão natural vai trazer cada vez mais uma vida natural. Troque o seu óculos espiritual. Tenha a visão correta diante de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Queria que você orasse e falasse com Deus. Aliás, vamos orar uns com os outros. Ora com o seu irmão que está do seu lado agora. Vamos orar. Para que Deus possa trazer essa visão celestial no nosso meio. Oh Deus. Oh Deus. Leva-nos, Pai, a ter essa visão espiritual, Senhor. Olharmos para o Senhor.